Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu canal. Com o conflito Israel-Hamas na mídia, infelizmente, um monte de desinformação tem sido divulgado em todos os canais. E eu me senti na obrigação de trazer esse livro aqui para vocês, que vai esclarecer um monte de coisas e desmentir muitas dessas falácias que estão sendo espalhadas por aí por todos os canais de mídia. Mas primeiro, roda a vinheta. Hoje eu vim fazer resenha do livro Em Defesa de Israel, do advogado americano Ellen Dershowitz. Ele foi publicado originalmente em 2003 e no Brasil pela primeira vez em 2019, com uma reedição por outra editora em 2022. Eu encontrei na Amazon também, usado, tá em torno de uns R$ 50, assim, para preço de livro, não tá aquelas coisas assim caríssimas. É um livro que eu recomendo muito, por isso estou trazendo aqui para vocês. E o livro, ele vai falar sobre o quê? Como o título já indica, ele vai combater as fake news que são espalhadas contra o Estado de Israel na mídia tradicional, na internet, em ONGs, em todos os canais de comunicação. E o livro, ele é dividido em capítulos, e cada capítulo o autor vai tratar de uma fake news específica. Por exemplo, que Israel comete genocídio contra os palestinos, que Israel é um Estado imperialista, que Israel recusou a solução de dois estados. Então ele vai pegar cada uma dessas falácias e abordá-las em um capítulo específico. Então o livro é dividido de uma maneira que fica assim muito fácil da gente conseguir ler, e no fim de cada capítulo vão vir as notas corroborando as coisas que o autor está falando. Então é organizado de um modo assim que facilita muito a vida do leitor. Apesar de ele ter sido publicado em 2003, infelizmente, ele continua muito atual, porque as mesmas fake news que ele já rebateu nesse livro continuam sendo divulgadas. Ele me lembrou aquele livro, A Nova Guerra contra Israel, que é bastante similar e que eu também já fiz resenha aqui. Vai ficar linkado aqui no card, no final desse vídeo. Mas, infelizmente, a gente tem que ficar repetindo as mesmas coisas, porque as mentiras também elas continuam sendo repetidas. Certo? Eu resolvi para essa resenha não fazer uma resenha assim capítulo a capítulo. Eu resolvi pegar as duas temáticas que eu achei que são o centro do livro, no caso, a região da Palestina antes do Estado de Israel e a região da Palestina depois, e comentar essas questões aqui com vocês, certo? A gente vai começar falando da Palestina antes do surgimento do Estado de Israel, e aí a gente vai responder às falácias que são espalhadas em relação a esse período, certo? Bom, primeiramente, é necessário dizer que sempre houve uma presença judaica na Palestina. Mesmo com os vários exílios, com as várias deportações de populações, sempre houve uma presença judaica ali naquele território. Então foi uma coisa assim ininterrupta. Claro, existiam também outros povos ali, inclusive, o que muita gente não sabe é que a região da Palestina não tinha apenas judeus e árabes, tinha também povos de outros lugares, tinha turcos, tinha gregos. Então, aquele ambiente ali, aquela região, ela era uma região que era multiétnica, embora ela tivesse uma densidade demográfica muito menor do que ela tem hoje, porque essa região também, ela não é uma região assim fácil de ser habitada. Inclusive, essa região ela só se tornou mais habitável porque muitos imigrantes judeus fugindo da perseguição antissemita na Europa, eles criaram toda uma infraestrutura, criaram escolas, hospitais, drenaram pântanos, fizeram essa região realmente ser habitável em termos modernos. E esses primeiros judeus europeus, preste atenção,
Eu já falei antes que sempre houve uma presença judaica ali na Palestina, que são os judeus, me corrijam se eu estiver errada, chamados de sefaraditas. Tinha a população judaica que sempre esteve ali, que nunca foi a lugar nenhum, e teve também os imigrantes judeus europeus, que, como eu disse antes, estavam fugindo de pogroms, de ataques antissemitas na Europa, e que foram imigrando ali para a Terra Santa e construindo essa infraestrutura que eu disse antes. Esses judeus, eles compraram as terras, não invadiram, não tomaram de ninguém, eles compraram a maioria dessas terras, que vale a pena repetir, não eram terras consideradas muito produtivas. Eles compraram essas terras, muitas vezes por preços exorbitantes, de grandes latifundiários árabes que nem viviam na região. Eles viviam muitas vezes em lugares muito distantes. Então, com essas ondas de imigração europeia, a infraestrutura ali da Palestina foi melhorando, o que inclusive atraiu muitos árabes para essas regiões com maioria de população judaica. E essa região ela foi se desenvolvendo, os judeus foram comprando mais terras, melhorando ali a condição, e essa imigração, conforme o antissemitismo na Europa ia aumentando, ela também ia aumentando. Mas é importante falar aqui que, ao contrário do que muita gente acha, nunca houve um Estado palestino naquela região. Inclusive, o nome Palestina, ele foi dado pelos romanos como uma forma de oprimir o povo judeu. Mas um Estado palestino ali nunca existiu. Aquela região, ela passou assim de mão em mão, para mal falar, durante vários séculos. Ela já foi protetorado britânico, ela já esteve sob o comando dos turcos otomanos, então nunca houve uma nação palestina, ao contrário do que muita gente pensa. Tanto é assim que entre 1880 e 1967, do período dessa primeira onda de imigração europeia até 1967, nenhum líder palestino falou em Estado palestino. Eles consideravam aquela região ali como sendo parte da Síria. E muita gente diz também que os ataques terroristas dos palestinos são uma reação à opressão, ao imperialismo do Estado de Israel, mas o autor vai mostrar, com base em fatos históricos, que esses atentados terroristas, eles são muito anteriores ao surgimento mesmo do Estado de Israel. Se a gente pega, por exemplo, ali os anos 20, principalmente os anos 30, já haviam o que a gente chamaria hoje de ataques terroristas dos árabes contra os judeus ali na região, com estupros, mortes, danos à propriedade. Inclusive, durante o período da Segunda Guerra Mundial, o líder espiritual e político, o Grão-Mufti de Jerusalém, ele fazia uma pregação aberta ao genocídio dos judeus da região. Inclusive, ele se aliou a Hitler e queria que a solução final, o extermínio dos judeus que Hitler estava planejando para a Europa, fosse aplicada também na Palestina. E existem, inclusive, livros que falam sobre isso. Infelizmente, que eu saiba, não tem nenhum traduzido para o português, mas em inglês eu conheço pelo menos 2, que é Nazi Palestine e Islam and Nazi Germany's War, que eu recomendo que vocês leiam. Mas assim, é uma coisa que não é teoria da conspiração, é um fato muito bem documentado. Inclusive, esse Grão-Mufti, que pregou esse extermínio dos judeus na Palestina já na década de 30, ele foi e ainda é admirado por muitos da liderança palestina, sendo que todo mundo sabe que ele pregou o genocídio dos judeus ali da região. Então, essa história de que ataque terrorista é uma reação desesperada à opressão de um Estado imperialista, isso é balela. Esses ataques terroristas com cunho genocida, eles já existiam muito antes do Estado de Israel surgir. E esses ataques
como hoje, eles sempre visaram, tiveram como alvo a população civil e eles sempre foram genocidas no seu âmago. O objetivo, declarado muitas e muitas vezes, era exterminar os judeus ali da região e do mundo todo. Inclusive, essa violência foi um dos motivos da solução de dois estados ser proposta, porque os muçulmanos palestinos não queriam viver ali com os judeus, como os ataques terroristas provavam, e os judeus tinham muito medo de viver sob um governo muçulmano. Um medo bastante justificado, porque, para quem não sabe, de modo histórico, a religião muçulmana sempre tratou tanto os judeus quanto os cristãos como não cidadãos de segunda classe. Não era nem, preste atenção, não era nem cidadão de segunda classe, era não cidadão de segunda classe. Tinha várias restrições, tanto a judeus como a cristãos, tinham que usar roupas especiais, sofriam ataques corriqueiramente, tinham que pagar impostos que os muçulmanos não tinham que pagar, muitas vezes eram forçados a se converter, e esse tratamento ele persistiu e ainda persiste em vários lugares ao longo de muitos séculos. Então, por conta disso também, depois da Primeira Guerra Mundial, veio essa ideia com muita força de ter uma solução de dois estados. Lembrando também que já havia uma presença judaica maciça ali no território da Palestina. Então, era uma coisa que fazia sentido. E essa proposta ela foi feita e os judeus eles aceitaram essa proposta, só que a liderança palestina e os países árabes ao entorno, eles recusaram e continuaram recusando todas as propostas de dois estados ao longo de várias décadas. Mesmo as propostas assim, mais generosas que foram feitas foram recusadas, porque essa liderança palestina ela não queria presença judaica nenhuma na Palestina. Eles queriam o extermínio dos judeus da região. E eles tiveram com isso o apoio dos países árabes, que atacaram Israel em um sem número de vezes, inclusive violando leis de guerra, porque eles atacaram primariamente populações civis, enquanto Israel, no seu esforço de defesa, procurou atacar sempre alvos militares e alvos terroristas. Obviamente que é impossível numa guerra que não haja morte entre civis, mas o autor vai mostrar também que o Estado de Israel, o Exército de Israel, é um dos mais éticos do mundo, porque eles procuram, mesmo pondo em risco a vida dos soldados israelenses, minimizar ao máximo o número de perdas civis, tanto dos palestinos quanto das populações árabes dos outros países, mesmo em tempo de guerra. O que é exatamente a visão oposta tanto da liderança palestina quanto da liderança dos países árabes que entraram em guerra com Israel, porque eles visavam primariamente alvos civis, o que vale a pena frisar é contra todas as leis de guerra. Vale lembrar também que Israel é a única democracia do Oriente Médio. E assim, é ridículo como muitos países que são ditaduras abertamente, escancaradamente, que tem assim, uma ficha corrida de violações dos direitos humanos, criticam Israel, que tem uma conduta muito mais ética do que todos esses países juntos. Então, é assim, uma coisa de uma hipocrisia que às vezes é até difícil de acreditar. E falando nisso, a gente volta ao terrorismo. Porque, primeiramente, como eu disse antes, o objetivo dos terroristas é causar dano principalmente à população civil. E além disso, como se não bastasse isso, eles também causam dano à sua própria população, porque muitas vezes as fábricas de bomba e os esconderijos desses grupos terroristas, eles são decididamente colocados perto de jardim de infância, de hospitais, tudo de um modo a fazer com que a reação de defesa de Israel provoque o maior número
possível de vítimas civis para eles usarem isso como uma propaganda contra o Estado de Israel. Então, eles não têm nenhuma consideração pela própria população. Um outro dado, que isso o autor não fala no livro, mas eu sei porque eu pesquiso, é que a Palestina ela recebe muito dinheiro, inclusive da União Europeia, dinheiro esse que deveria ser para melhorar a vida da população palestina, com escolas, hospitais, só que esse dinheiro é desviado pelo governo terrorista para construir túnel, para construir bomba, tudo para tentar destruir o Estado de Israel, ao invés de melhorar a vida da população palestina. E os países árabes em volta, eles também não têm nenhum interesse em melhorar a situação do povo palestino, porque eles são usados como um instrumento político. Inclusive, quando houve uma migração em massa dos palestinos para alguns países da região, eles não foram integrados na sociedade dos países árabes em torno. Eles foram mantidos ali como refugiados por décadas e décadas em campos de refugiados, para fazer com isso uma pressão contra o Estado de Israel. E os palestinos que querem a paz, eles são, na maior parte das vezes, oprimidos por essas organizações terroristas, que os perseguem, matam. Inclusive, o autor vai relatar casos de mulheres que foram forçadas a se tornarem mulheres bomba. E, assim, o processo é revoltante. Elas são, muitas vezes, seduzidas por terroristas dessas organizações, elas ficam grávidas e os terroristas as forçam a se tornarem mulheres bombas para fugir da vergonha de ser uma mãe solteira naquela região. E isso, assim, não é nem a coisa mais pesada que o livro traz, tá? Tem, quando ele vai falar de terrorismo, tem umas práticas, assim, escabrosas. Eu resolvi não trazer aqui, vocês leiam, tá? Porque eu não quero que o YouTube corte o alcance mais do que ele já vai cortar. Inclusive, eu peço a ajuda de vocês para divulgarem esse vídeo, porque a gente sabe que esse tipo de tema o YouTube corta o alcance mesmo, então depende de vocês. Eu agradeço muito a ajuda. Não esqueçam também de deixar o joinha, de comentar aqui abaixo para gerar engajamento, certo? Mas voltando ao terrorismo, infelizmente, o terrorismo compensa. A gente vê por aí um sem número de apologistas de terroristas e a gente vê que os terroristas palestinos, não apenas eles, mas como a gente está falando aqui do conflito ali no Oriente Médio, eles têm uma máquina de propaganda muito forte. E como eu já disse antes, eles se esforçam para aumentar ao máximo o número de vítimas civis, tanto construindo fábrica de bomba perto de jardim de infância, como quando eles usam mulheres grávidas como escudo humano. Eles fazem de tudo para aumentar as perdas civis na sua população, para dizer que as ações de defesa de Israel são desproporcionais. Então, eles ganham com a vida dos israelenses, que eles tiram nos ataques terroristas, e eles ganham também com as perdas civis das reações de defesa de Israel. Além de, obviamente, eles inflarem os números de pessoas que morrem. Então, assim, não dá para confiar em nenhum dado que venha dessas organizações terroristas da Palestina. E eu considero o governo da Palestina uma organização terrorista. Além disso, eles contam muitos terroristas que foram mortos em combate como vítimas civis, o que faz com que o número aumente ainda mais. Então, assim, é propaganda, no pior sentido da palavra, do início ao fim. E como eu disse antes, esse antissemitismo, essa campanha de genocídio contra os judeus da Palestina, ela não surgiu com o surgimento do Estado de Israel. Ela já existia antes e continuou depois do surgimento do Estado de Israel, com essas várias guerras que tiveram, cujo objetivo declarado era extinguir o Estado de Israel, sendo que Israel jamais tentou extinguir nenhum outro Estado árabe da região, nem o povo palestino. E isso é uma mentira que
vem sendo contada há sei lá quantos anos. E é interessante notar que muitas das acusações que são feitas contra Israel, elas na verdade se aplicam às lideranças árabes e às lideranças palestinas. Então é aquilo que Lenin dizia: acuse-os do que você é e acuse-os de fazer o que você faz. Assim, é uma distorção absurda da realidade, que infelizmente continua sendo propagada. A gente vê, tanto na mídia tradicional quanto em grupos de esquerda, um antissemitismo assim descarado. Eles não fazem nem mais questão de tentar esconder. Israel é sempre julgado com muito mais rigor do que vários outros países, aliás, do que qualquer outro país é acusado de fazer coisas que, na verdade, seus inimigos fazem. As pessoas falam dos refugiados palestinos, e aqui um parêntese: a ONU tem critérios para definir um refugiado, e tem critérios completamente diferentes, mais amplos, apenas para os palestinos. Criaram, inclusive, uma agência especial para eles e utilizam essa questão palestina também como uma arma contra Israel. A ONU, infelizmente, ela tem um histórico bastante antissemita e anti-israelense, e de fechar os olhos para várias barbaridades, não apenas ali no Oriente Médio, mas no mundo todo. Assim, de organização que deveria estar aí para promover a paz, eles são realmente assim, não vale nem a pena a gente entrar nessa seara aqui, porque isso valia um vídeo só para isso. E aprofundando um pouco nessa questão de 2 pesos e 2 medidas, a gente vê que realmente é uma coisa antissemita. Primeiro porque o Estado de Israel é comparado inúmeras vezes com a Alemanha nazista, o que não tem cabimento nenhum. E é interessante que é comparado apenas à Alemanha nazista. Se quiserem fazer uma crítica a imperialismo, a colonialismo, o Estado de Israel poderia ser comparado, falsamente, obviamente, com vários outros países, mas é sempre com a Alemanha nazista. Além disso, ninguém fala dos milhares, quiçá milhões de refugiados judeus que foram expulsos de países árabes e que tiveram que se refugiar em Israel por conta da violência, por conta da discriminação legal. Esses refugiados, eles desapareceram da história. Ninguém fala deles, ninguém se preocupa em contabilizar quantos foram. É sempre os chamados refugiados palestinos. Sendo que o autor vai mostrar no livro também que muitos desses palestinos que saíram de áreas que tinham maior população judaica, eles saíram porque os líderes árabes disseram que era para eles saírem porque eles iriam atacar Israel. Então eles não foram expulsos pelos israelenses. E isso é uma informação que quase ninguém dá. É interessante também notar que esse povinho da esquerda que faz campanha contra Israel, eles falam muito em autodeterminação dos povos, que os palestinos têm direito a um Estado, sendo que, como eu já disse antes, e como o autor vai mostrar no livro, foram as lideranças palestinas que se recusaram a ter um Estado próprio durante todas essas décadas de negociação. Além disso, é interessante porque os muçulmanos, eles são oprimidos sim em vários lugares do mundo. Por exemplo, na Índia, existem vários pogroms, vários ataques terroristas de hindus contra muçulmanos, mas a coisa não recebe nem metade da atenção da mídia que ataques de defesa de Israel recebem. E isso inclui a mídia dos países árabes. E aqui é importante frisar que não existe paz no Oriente Médio porque todas as propostas que Israel fez foram recusadas pela liderança palestina. No dia que a liderança palestina quiser realmente paz, vai ter paz, porque Israel quer paz. Israel quer que o princípio da autodeterminação dos povos, que esse povo da esquerda parece não entender, valha para todos, tanto para os palestinos quanto para os cidadãos israelenses.
Mas, infelizmente, as lideranças palestinas, elas não querem a presença judaica ali na Terra Santa. Eles querem e continuam promovendo um extermínio da população judaica, inclusive com toda uma cultura da morte que admira homens-bombas, que treina crianças para serem antissemitas. Então, no dia que essa cultura mudar e que realmente houver um desejo de paz, vai haver paz ali no Oriente Médio, porque Israel quer essa paz. Então, é extremamente injusto, e eu vou repetir, antissemita, essas acusações que fazem contra o governo de Israel, e por isso eu acho importantíssimo trazer livros como esse. Eu espero que vocês compartilhem esse vídeo e compartilhem o livro. Eu não creio que o livro seja difícil de encontrar, certo? Vale muito a pena, como eu disse. Vejam também o vídeo sobre a nova guerra contra Israel. Não se esqueçam de comentar, de deixar o seu joinha e me contem se vocês já leram esse livro. Se vocês conhecem similares, tá? Porque eu vou ler com todo carinho. Eu agradeço a atenção de vocês e a gente vai se ver no próximo vídeo. Fiquem com Deus.